Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Garotas do Programa. E calma, não é o que você está pensando. É muito melhor. Eu sou a Maria Carla. Eu sou a Ivete. E eu sou a Marília. E hoje vamos falar sobre um tema incrível, que é desbloqueie a sua versão turbinada. Aprofundem, meninas. Muito. Se você pudesse reprogramar seu cérebro para ter mais energia, foco e leveza, hoje vamos desvendar os códigos secretos que conectam mente, corpo, propósito e como isso tudo muda tudo na sua vida. Fica com a gente até o final, porque você vai descobrir ferramentas práticas para virar o jogo quando tudo parecer desequilibrar. E prometo que uma delas vai te chocar. Então roda a vinheta, produção, e vambora! E o Garotas do Programa quer fazer aquele agradecimento special a todos os nossos parceiros, que sem eles nada disso seria possível. E eu já começo... Bubbles Studio, muito obrigada. Lindo. Vocês são incríveis, porque além de proporcionar esse estúdio maravilhoso, eles se preocupam em entregar o melhor, fazer com que tudo chegue para vocês aí com uma baita qualidade. Então a gente tem um material de primeira, um microfone top, tudo top. E eles são agência de marketing, agência que desenvolve sistemas. Se você tem um sonho, um projeto, quer tirar do papel, Bubbles Studio, hein? Fica a dica. Isso aí. Também, nosso preferido, amável, admirável salão Macherry, que sempre nos deixa impecáveis, lindíssimas a cada episódio. Muito bom! E vamos falar também da Meow Rocks, que é uma marca de acessórios pet. Você que tem um cachorrinho, um gatinho e quer deixar eles com conforto e estilo no nível rock and roll, Meow Rocks. Muito legal. E eu vou falar para vocês da Illustre Company, que produz canecas maravilhosas personalizadas para você presentear ou se presentear. E claro, lá na Illustre Company tem desconto, gente. Código GPCast, 5% de desconto em qualquer projetinho lá, qualquer presentinho, tá? Muito e bom. claro, Mania de Açúcar. Ai, que maravilhoso. delícia! Que produz doces maravilhosos que são pura felicidade. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais de todos esses parceiros, vai ter o link... Vai ter o QR Code na tela e o link na descrição do vídeo, tá bom? Exatamente. E você quer aparecer aqui no Garotos do Programa? Tem uma marca, um produto, um serviço, quer aparecer aqui para os nossos ouvintes? Entre em contato, a gente vai bater um papo, vamos estudar como que a gente consegue comunicar o seu produto para os nossos ouvintes. Exatamente. E bora, vai ser um prazer ter você como um patrocinador ou como um parceiro. Bora! Legal. E já emendando aqui uma coisa na outra, vamos para o nosso quadro novo, que é Isso Não É Publi, mas Poderia Ser. Roda a vinheta! Nosso Não É Publi, mas Poderia Ser de hoje, a gente vai trazer um produto incrível. Ah, e só relembrando, né? Como é novo, a gente já está explicando. Esse quadro é assim, são produtos que a gente usa e a gente indica. Então, se a gente usa e gosta, a gente indica. E se a gente usa, gosta e indica, a gente quer o quê? Que vocês façam parte aqui do nosso projeto Garotas do Programa. Isso aí. E hoje a gente vai falar do Esfrebom. Muito bom. Gente, sabe o que é isso? Cada embalagem vem 3 etiquetinhas, vou te dizer a etiquetinha aqui, tá? Mas eu tenho toque com tudo, né? Como vocês já sabem, e o Mr. Nojinho. Então, aquela lixeira orgânica, né? Que a gente tem o reciclado. Nossa, e a orgânica. quando tira que fica a aquele sacola. cheiro, quando você abre, que vem aquele cheiro ruim. É lixo, né, gente? É orgânico, é resto de comida. Quem tem pet, é xixi, é cocô, é tudo junto e misturado. O cheiro não fica lá, essas coisas. E não é bom ter uma coisa mal cheirosa dentro de casa. Verdade. Então, gente, eles inventaram uma coisa incrível. Vou até abrir aqui, porque isso aqui é meu, tá? Tá novinho, porque o resto eu já coloquei em casa. Você abre a embalagem, você tira a colinha daqui, cola na tampa da sua lixeira. Dá pra sentir o cheiro daqui. Nossa, Sentir cheirinho cítrico. Maravilhoso. É o melhor, eu adoro. Veio o cheiro cítrico. Acabaram os meus problemas de mau cheiro. Hoje, eu tenho o prazer de ir lá, aperta a lixeira, abre, vem... Ai, que cheirinho bom! Gente, esse spray bom é da Betanin. É Betanin. Legal, deve Betanin.
Super recomendo, porque tá fazendo um efeito incrível. Então, Betanin, Esfregão, olha pra gente aqui. Né? Olha que incrível, a gente compartilhando coisas boas. A gente vai amar ter vocês aqui como nosso patrocinador. Então, fica a dica que a gente quer aqui, ó, só um cheirinho bom aqui dentro de casa. Tem o cheirinho é prolongado, viu? É muito bom. Por isso, toda vez que a gente visita a Carlinha, tá cheirosa, né? Tudo seloso. Tudo a cara de nojinho vira cara de cheirinho bom. Graças ao Esfrebon. Isso aí. Aê. Olha pra nós, Frebon. Isso aí. Frebon não, Betanin. Para começar o episódio de hoje, eu tenho o maior prazer de fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Meninas, se preparem. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ele é aquele cara que traduz o invisível, transforma energia humana em alta performance, negócios em conexão autêntica e terapia em revolução pessoal. Com formação em gestão e anos desvendando os mistérios da mente, ele já guiou centenas de pessoas na busca pelo equilíbrio entre propósito, cansaço e alegria. E sabe que a receita nunca é única. Nas horas vagas, ele desafia o asfalto como corredor na Ivete. A Ivete corre também. Porque para ele, limite é só um ponto de partida. Conheça o decifrador de códigos que transformam a mente em ação e preparem-se para resetar conceitos. Arthur Correia, vem com tudo aqui pro Garotos do Programa. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Só chegar, Arthur. Cabeça. Tudo bem? Bem-vindo, Arthur. Bela apresentação. Gostou! Fiquei emocionado. Emocionado com a gente tenta pegar aqui e extrair o melhor pra gente trazer aqui todos. E eu misturei aqui um pouquinho dos pontos todos. Me surpreendeu. Fiquei lisonjeado. Obrigada por você ter vindo. A gente tá muito feliz Obrigado aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Tá? Com a sua vinda. Bem pertinho de ti, pra te ouvir bem pertinho. Até mesmo porque o invisível. Sim, de perto, o invisível aqui, hein, Arthur? Muito bom. Antes de mais nada, você é corredor, né? A gente teve uma gravação aqui que fala que tem um código. Eu quero saber, quando você corre a sua meia, que cor? Azul? A minha meia? Geralmente é preta. Mas tem um código. Tá vendo como o código tá ativo? E você costuma usar meia azul ou não? Eu usei tudo, mas não com essa finalidade. As provas dão meia, né? Fornecem meia pra nós. E eu tenho, por acaso, uma meia azul. Então eu já usava antes da história. Eu falo que eu evito, eu não coloco a meia. Porque às vezes nem é por isso. E as pessoas acham que você tá com a meia azul por causa de uma paquera. Depois que surgiu a história da meia azul, as pessoas deixaram de usar a meia azul. Olha só. Teve efeito contrário. É verdade, teve efeito contrário. Quem estiver acompanhando esse episódio, como vocês votam o episódio que vai pro ar, a gente não sabe se já foi ou se ainda vai. Mas se ainda for, o código da meia azul é quem corre e usa meia azul é porque está solteiro. Vai ter que assistir o EP que sai. Disponível. Estão solteiros e disponível. Então, meia azul. Vai ter que descobrir qual episódio que tá. Se o episódio for pro ar depois desse, já explicamos aqui o contexto. É isso. E o conceito. Mas usem a meia azul. Né? Tá livre, desimpedido? Tá desimpedido. Vai lá, tem que estar aberto. É uma porta pra mais. Aquilo que isso, tem que estar aberto para aquilo que você deseja. Já começamos em coisas boas, já começamos a entrar no assunto bom aqui. Sim, já entrou no equilíbrio. Tem que estar aberto, Olha o equilíbrio aí. Tem que mostrar pro universo que tá aberto para receber. Você tem que dar sinais daquilo que você quer. Vamos lá, a mente não vai diferenciar o que é a imaginação, o que é a realidade. E ela vai procurar evidências para comprovar aquilo que você está pensando. Sim. É a mesma coisa, você decide comprar um carro, você fala, nossa, agora eu só vejo aquele carro. Por quê? Exato. Porque sua mente vai buscar evidências daquilo que você está pensando. Então, se você imaginar ou vivenciar alguma coisa, para a mente ela é muito próximo. É muito próximo. Ela vai buscar evidências no dia a dia. Por isso que as pessoas, às vezes, acabam entrando tanto na parte positiva e negativa, quando ela coloca alguma coisa na cabeça e fala, não, mas tá vendo? Tá acontecendo isso. Eu vou trocar de carro e eu começo a visualizar muito o carro. Eu vou mudar o emprego e eu quero um emprego mais ou menos com essas condições. E aí você começa a ver que existem muitas vagas naquelas condições. Ou se você falar que está difícil, a mente também vai precisar colocar dificuldades, porque ela vai falar, não. É isso que eu ia te perguntar. Tanto para o bem, quanto para trocar um carro, trocar de emprego, melhorar nisso, naquilo, quanto para um lado não tão legal. A gente fala pessimista. Que é tanto para cima quanto para baixo.
Quanto para baixo. Quanto para cima, quanto para baixo. As duas realidades existem. As duas realidades existem. Coexistem. Sim. Elas coexistem. Mas vamos, a gente é ansiosa aqui. A gente já começou, já, né? A gente é ansiosa demais, a gente já quer saber de tudo. Mas eu quero saber assim, Arthur, como isso tudo começou? Fala um pouco de você, de onde veio, pra onde vai. Se apresenta um pouco, porque assim, isso é papo, e a gente já vou falar antes de acabar o episódio. Vamos fazer a versão 2, 3 e 4. Maravilha. Isso é papo maravilhoso. E o mais engraçado, né, é que a gente também começa a dividir nossas experiências e começa uma sessão aqui, né, um acaba auxiliando o outro, mas fala sobre você, queremos te conhecer melhor. Queremos conhecer melhor. O Arthur, 35 anos, aí... Que jovem. Que jovem. 35 anos. Muito novo. Estudos, assim, eu sempre gostei muito de leitura. Na verdade, eu tinha uma questão com horário. Eu até pensando agora, a questão com horário é porque eu tinha meu pai que se atrasava muito. Então eu sempre falei, eu quero ser do horário. Eu chegava antecipado nos lugares. Então, desde onde eu estudava, tinha bibliotecas. Como eu chegava antecipado, eu sempre estava com um livro da biblioteca. E eu já li os livros de autoajuda. Na época, eram aqueles livros que as pessoas falavam, não, autoajuda... louco, né? Tipo, tinha aquela coisa, anos né? 90, 2000, ninguém queria saber de autoajuda, porque estava todo mundo muito bem resolvido, terapia era coisa para maluco. Exato. E eu gostava muito dos livros de autoajuda, eu li muitos livros do Paulo Coelho. Ótimo. Vários livros do Paulo Coelho, e eu acho que ali já começou, foi o primeiro despertar, porque gerava reflexões. Livros de autoajuda te promovem um autoconhecimento, né? E eu acredito que qualquer reflexão que você vá fazer profunda na sua vida, ela vai partir do autoconhecimento. Eu gosto muito do Roberto Chiniachik. Roberto Chiniachik, é bom também. Eu até tentei, hoje nós temos diversos, né? Naquela época foi o que eu falei, meu acesso era a biblioteca. As bibliotecas do Senai, frequentei muito o Senai, então o Senai tinha uma biblioteca. Paulo Coelho era famoso, né? Então tinha as prateleiras completas deles. Continua famoso. Eu acho que foi o meu primeiro contato, assim, com uma reflexão mais profunda. E eu até cheguei a me matricular em alguns cursos já de pessoas, só que eu fugi. Eu falei com 18, 17 anos eu fugi, eu me matriculei e eu não fui. Olha só. Não era o momento. Não era o momento, mas também eu falo que existe uma questão, como a gente falou, a mente ela quer criar a realidade, ela quer criar as evidências. Sim. Mas ela também pode se assustar com o que você vai descobrir. Interessante, nunca ouvi. É o caso da meia azul. Todo mundo quer encontrar um par na corrida. Quem corre, né? Quem corre fala, seria tão bom se meu parceiro corresse. Corresse também. Olha, tudo bem, então usa a meia azul que você vai mostrar que você está disponível. Aí a mente fala, não, mas não é assim, ela retrai. Então quando você está muito próximo também de alcançar, você pode se sabotar. Muito. E eu tenho total convicção que esse curso que eu não fui aos 18 anos... Você se sabotou sem querer. Foi uma inconsciente. Foi assim, não, você vai aprofundar muito, não é bem assim, vamos lá. E eu fui voltar, eu falo que eu demorei uns 10 anos para retornar, assim, não profundamente, mas eu fiz outros cursos nesse meio tempo, mas não nessa parte terapêutica, não nessa parte tão filosófica. Sim. E, bom, tive toda a minha carreira na parte executiva, na parte de gestão. E num evento de gestão da empresa, né, nós falamos, vamos proporcionar uma coisa mais leve para os funcionários do que só aquelas palestras de motivação, de performance. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. E nós fomos num instituto, numa escola que trabalha toda a questão, Escola da Alma, inclusive. Pode falar? Pode falar. Aqui você pode falar o que você quiser. Escola da Alma, né? Na época era o Instituto Atlântida. E eu fiz toda a organização lá com o pessoal. E quando começou as palestras, que eram temas mais leves, eu falei, nossa, eu preciso vir estudar nesse lugar. Serviu pra mim, né? Serviu pra mim. E depois, quando a gente foi fechar uma parceria, eu não fechei a parceria, mas eu me matriculei nos 2 cursos lá, né? Não foi perdido, já. Não foi perdido. A reunião foi, a gente acabou não fechando a parceria, mas eu me matriculei nos 2 cursos e aí minha jornada voltou. Retornou, né? Estar muito alinhada ali nessa questão, desde a parte de terapias integrativas, que aí vamos perguntar o que é terapias integrativas. Tem desde regressão a radiestesia do pêndulo, para quem não conhece, a do pêndulo é bem difundida, tem a parte de reiki, tem algumas terapias, apometria, no caso hoje eu já sou professor lá na escola de apometria, nessa questão. A barra de Axis. Barra de Axis também é uma terapia integrativa.
As massagens são consideradas terapias integrativas. Não é minha área. Não é minha área. Eu concordo. prefiro mais receber a massagem. Eu prefiro mais receber Do que fazer a massagem. Tá. A acupuntura, tem diversas terapias aí Sim. que estão englobando, fora essa medicina tradicional. Você também aplica apometria? Eu aplico e dou aulas. Não, porque antes de tudo começar, eu falei que eu quero correr para fazer apometria e constelação familiar. Constelação familiar também. muito importante. Isso, muito bom, é importante. Tô em busca, né? Eu resolvi virar o canhão para mim mesma, né? Sim. Então vamos nos conhecer, nos cuidar. E aí, conversando com umas pessoas, eu cheguei nesses dois. Constelação eu já tinha ouvido falar bastante, Sim. mas não era o momento de eu fazer, não, né? E a apometria não, a apometria para mim é muito novo. Aí eu já fiquei sabendo que a ordem é apometria e constelação, ou não tem ordem? Não tem ordem. Tá. Dá Não mais tem detalhes sobre Bom esse saber, procedimento. Sobre os procedimentos. Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe. Vamos É porque lá. hoje em dia se fala muito em Sim. constelação familiar. A constelação acho que é mais conhecida, né? mais Todo difundida, mundo. Ela é mais utilizada difundida. até É no um direito. resgate. Muito no Exato, direito. então. Ela tem um resgate. Não é Resgate minha área. importante. Não é minha área Certo. principal, tá, pessoal? Tá. Mas a constelação ela é para organizar sistemicamente os papéis que as pessoas fazem na sua vida, ou não somente as pessoas. Tem pessoas que constelam a relação com Antepassados também, dinheiro. Antepassados, né? com dinheiro. Outras vidas. Para quem acredita em outras vidas, Sim, em outras é. vidas, né? Claro, não precisa necessariamente acreditar em outras vidas para utilizar qualquer prática integrativa, Sim. porque é uma questão energética. Então ela vai trabalhar sistematicamente. Antepassados, sua relação com dinheiro, sua relação com pai, com mãe, com filhos. Mas aí você fala, e se eu não tenho filhos? Sua relação com gravidez, ou sua relação com a questão de uma possibilidade de ser mãe. De ser mãe. Olha. É porque uma coisa liga a outra. De repente você tem uma dificuldade numa área da sua vida, sei lá, financeira, trabalho, enfim. E por trás das câmeras tem ali alguma coisa mal resolvida que desencadeou isso. É uma coisa que liga a outra. É complexo, né? Nós falamos que é uma questão energética. Uma questão energética, uma questão de sistema, uma questão daquilo que nós não vemos, mas que está ali. Ela está ali. Lembra como eu falei? Para sua mente é muito difícil ela saber o que é realidade e o que não é. Então, mesmo que não seja real fisicamente, se você pensou, você criou diversas sinapses, diversas conexões cerebrais referente àquele assunto, àquele tema, ele vai se tornar, de alguma maneira, para sua mente, realidade. O famoso o segredo. Tem muito do segredo, tem muito do segredo. O segredo, ele acaba sendo até simplório quando você acaba estudando toda essa área. Não que seja simplório, a lei da atração. Sim. Eu achei isso tão interessante. Mas ele acaba sendo simplório quando você perceber que muitas coisas da sua vida, questão de propósito, do que você... Chamado. Chamado. Aí nós vamos para uma outra pergunta, uma pergunta até filosófica, da época lá de Platão, de Sócrates. Nós somos uma consciência num veículo ou nós somos um veículo com consciência? Um veículo com consciência. Não sei. Então, É fresquinho não. porque vende mais ou vende mais? Ainda é uma pergunta em aberto. Ainda é uma Sim. pergunta em aberto. E a gente fala, quando você fala de energia, para os nossos seguidores que têm fé, consegue inverter isso de energia ser fé ou não? São coisas diferentes. Fé é energia, né? Então, porque fala assim, É energia. porque a fé, a pessoa fala, vem muito da religião, né? Acho que é Da religião, crença em da Deus, crença em né? Deus. É que é um Ou pouquinho, cada um tem pouquinho seu diferente Deus, a energia. A energia... Vamos lá. Estamos aqui, vamos materializar a energia. Estamos aqui abastecidos com energia, com eletricidade. Independente se eu acreditar ou não, ela está aqui. A fé, eu preciso acreditar. Apesar de o ato de ter fé se tornar uma energia, aqui, independente de eu acreditar na eletricidade ou não, ela vai acontecer. Então, algumas coisas energéticas, tá tudo bem. Você não quer acreditar, tá tudo certo, mas ela vai continuar acontecendo. Certo. Ela se torna inevitável. Eu vi algumas entrevistas sua falando sobre limpeza. Eu nunca lembrava o nome, né? Limpeza consciencial. É difícil, não? Consciencial. Eu achei Limpeza interessantíssimo. Eu E queria o que entrar é? um pouco nessa E por que limpeza se faz? consciencial. Pera, vamos lá, as causas. Calma, volta. Antes de limpar, o que é que você tem que limpar? O que é que você tem que limpar? A consciência?
a consciência. Certo. Aí você vai falar, mas Mas como é a por quê? consciência? Vamos Por quê? voltar nisso, porque nós somos Vamos lá. completamente leigos e todo mundo que está ouvindo também é leigo. Para quem nunca ouviu falar. Porque de repente tem se gente que nunca ouviu identifique- falar. Eu nunca ouvi falar disso que nós estamos falando aqui. Não, nem eu não consigo nem falar o nome. Então, Eu só vi algumas coisas, mas mas essa tem muita questão pra do explorar. estudo da energia e da consciência. Na verdade, é que a consciência ela nunca vai embora, ela sempre vai estar aqui. Sim. Mas Isso já é um caminho. Já é uma consciência. Já é um algo- caminho, já é uma Então, consciência. isso é algo que eu já ouvi, entendeu? A respeito disso. Aí, então, vamos lá. Volta no que... Antes de limpar, o que sujou primeiro? Vamos nisso, só para entender. Vamos nisso. A limpeza consciencial ela vai ser um pouquinho mais prática, justamente para a gente não entrar nessa questão tão filosófica. Ah, mas a consciência já existe dentro do físico ou não existe? Então, Tá, a vamos gente- no simples. Vamos no Para simples. ficar... Todos os estudos, Entendível. esse conjunto de estudos, Certo. eles foram baseados em premissas, tanto da neurociência, do PNL, da Certo. metafísica, que já é discutida, como falei, desde a época filosófica. Temos os estudos da conscienciologia, que é um grupo de estudos, é uma ciência, Sim. foi certificado como ciência, Sim. de estudos da de consciência. estudo da consciência, né? sim. Uhum. E aí, com essas premissas, nós vamos nessa limpeza consciencial. Que nada mais é do que uma metodologia, um conjunto de hábitos, de práticas que nós podemos aplicar no dia a dia, justamente para você conseguir visualizar e falar, pô, estudos da consciência, mas eu preciso... Não, você vai se identificar com quais práticas que funcionam melhor. Tem algumas séries, como falou, não tem receita pronta. Você vai se Certo, identificar com as sim. práticas que você se identifica melhor, só que você precisa ter consciência. Certo. Vamos lá. Partindo do princípio que ninguém tem que nada, né? Eu falo que nas aulas os alunos chegam lá, eu tenho que fazer. Não, ninguém tem que nada. Nós vamos repetir talvez isso algumas vezes, Sim. mas nós precisamos trazer para o consciente todas as informações, todos os pensamentos, todos os sentimentos para ter a oportunidade de escolha. Tá. Eu preciso ser responsável, né? Eu falo que assim, substituam culpa. Mas substituam culpa por responsabilidade. Sim. Responsabilidade, você tem autonomia para fazer as escolhas sobre o que você quer fazer. E aí, misturando um pouco da metafísica, não existe o outro, só existe eu. Então a culpa nunca é do outro. A culpa nunca é do outro. Não existe o outro. É, O outro não o outro existe. não existe. O outro não existe. Mas a gente tá sempre. O ser humano tá sempre buscando colocar a culpa em alguma coisa. Ah, sim, é muito mais fácil. Muito né? mais fácil. É muito mais fácil do que se responsabilizar, porque quando você se responsabiliza, você tem que lidar com aquela situação. Quando você se responsabiliza e toma consciência que aquela situação é responsabilidade sua, e aí? Você tem que lidar com isso. que lidar com No isso. relacionamento não deu certo porque fulano ou fulana é culpado. O trabalho não deu certo porque o chefe é chefe e é culpado. E assim vai, né? Não existe o outro. Ah, é. E pro outro, eu sou o outro também. Então só existe você. E isso entra também quando a gente passa por algum momento de estresse. A Marília me tratou muito mal, e aí eu falo assim, a culpa é dela, é ela, eu não vou pegar isso pra mim, é ela que... Tá brigando comigo. Tá brigando comigo, é ela que teve uma infância ruim, é ela, ou não tem ligação isso, a gente tá falando de uma outra coisa. Tem total ligação. Porque aí eu jogo a culpa pro outro, eu falo, eu não vou pegar isso pra mim, é ela que tá nervosa, não vou pegar isso pra mim. Quando você se responsabiliza pelo que você sente. Quando você tem a opção sim. de escolher. Exatamente. Ela fez a escolha dela, de te tratar mal. Você escolhe como você quer se sentir em Exato. relação a isso. Ai, que bom. Só que para isso acontecer, você tem que trazer para o consciente. Sim. Não, é engraçado porque é muito legal ouvir isso, Sim. porque às vezes é algo que eu penso e eu falo, será que eu sou a única que eu penso dessa forma? Porque as pessoas absorvem tanto. Traz pra Essa si, Essa né? questão é a Então, questão da responsabilidade. É a famosa muito frase, legal né? Isso isso. demonstra o que ela é, o que ela tem pra dar. É. E o que ela é, não Não, o que você tem, o que você demonstra é. aquilo que você tem capacidade de julgamento. Não tem nada dela. Esquece ela. Exatamente. Somos Eu nós. continuo isso falando. Somos nós. Você vai julgar com base no conhecimento, com base no seu nível de critérios. Ela é ela.
todo esse julgamento sobre aquilo que ela está fazendo, é você que está fazendo. Nossa, você tem que Com a mudar sua- completamente. Tal pessoa fez tal coisa que te irritou. Você tá tipo, irritada. Você está Aí você tem que Você pensar, que por tá que que eu tô irritada. irritada? Por que eu estou irritado? Por que isso me impactou? Isso. Por que isso me impacta? Qual o critério, qual o julgamento, qual o conhecimento que eu tenho que faz com que isso me irrite? Isso me afete. E eu sempre vou no caminho assim, eu tô irritada, por quê? Porque eu acho que eu queria ter agido igual ela, ou igual ele, eu queria ter falado, ter a coragem de falar. Então, assim, é muito realmente a gente, né? Por que, né, vou dar a Carlinha como exemplo, por que você me irrita tanto? Ah, meu Deus, muda um Por pouco, que né? você Muda me pra irrita outra. tanto? Porque eu porque sempre. ela é uma chata. Não. É porque às vezes você briga comigo com um sorriso, e isso, né? Então você conseguir enxergar o que está te incomodando, né? O comportamento do outro que te incomoda, né? Às vezes. E aí você põe a culpa no outro, é porque o outro me irritou. Não. Se você tem ali a certeza do que você está fazendo, o que o outro fala ou deixa de falar, Ó, não importa. Minha mente bugou nesse momento. É muita informação. Minha mente bugou, calma. Minha mente bugou. Vamos por Calma. partes. Nós vamos tentar elucidar. existe essas eu. coisas. Só existe você. Vamos eu igual quero, Jack, olha, agora Tati, pera, que o esse tic-tac podcast, agora tem que pensar. eu quero falar pouco e ouvir muito. não, Porque eu vamos tô, lá. gente, as pessoas, Pera. é muito bom, se todo mundo pudesse, só para Por isso que eu compartilhar. já falei que vai ter o 2, 3, 4, É, né? uma coisa Vai, que eu vai. coloco na Nossa minha Senhora. vida é sempre data, Arthur. Data. Sempre data. Vamos lá, eu quero trocar de carro, eu ponho a data que eu vou conseguir aquilo. E dá certo? Dá super certo. Super certo. Tem que dar. Atração. Ou, por Atração. exemplo, quando eu quero comprar, vou dar exemplo de carro. A moto, um exemplo, a moto. Eu andava na minha antiga moto, mas eu pilotava me sentindo na moto que eu tô nela agora. Então, assim, eu consigo me imaginar naquele negócio. Segredo. Eu consigo, sabe? Eu quero estar na praia, então eu consigo me imaginar na praia. Você joga pra sua... É tão forte, eu acredito de uma forma tão forte que aquilo vira real para mim. E quando o seu desejo é algo impossível? Porque você quer aquilo, mas você fala é impossível. Mas você você já tá pedindo falando e já que é falando impossível. impossível. Mas é... O que seria Como, impossível? como lidar impossível. para não ser O impossível? que seria Seria impossível? impossível. Isso. Não, sim. Não, tem- fala, pensa alguma Pra coisa. consciência, o que é impossível? O que seria Aliás, pra você? existe algo impossível pra consciência? Existe. Pra consciência, não. Pra você. Então, Pra você. o limite quem sou O eu. limite é você. Por que eu vou... O céu é o É cla- limite? É claro que, assim, vamos lá, uma dica. Vocês falam, bugou. Bugou porque a gente está fazendo julgamento, porque nós estamos buscando reflexões. Só que essas reflexões também geram emoções. Sim. E aí uma das dicas da limpeza consciencial é racionalidade. Racionalidade. Uhum. Sim. Racionalidade. Sim. Então, o que é impossível? Você que vai determinar o que é impossível. Mas também, quando ela coloca datas, é importante ter datas racionais. Sim. Não é acordar e falar, hoje, até o final do Hoje. dia, eu vou comprar um outro carro. Exato, não, Racionalidade. exato. Racionalidade. Exato. Sim. Mas o ato de você pôr isso ativo Sim, é importante. gente, eu vou dar um exemplo assim que eu tenho como provar eu faço isso. toda semana. Tipo, tá profetizando Toda que vai segunda-feira, acontecer. 7 horas da manhã, vamos pôr no papel essa E semana. é muito difícil compartilhar, porque às vezes as pessoas não acreditam, mas quem está próximo e quem está aberto a ouvir, eu sempre falo assim, eu tenho como provar. 2019, todo ano eu encaminho um e-mail para mim mesma, com todos os meus projetos de vida daquele ano, de curto, médio e longo prazo. Uhum. E ali eu tenho como provar. O apartamento que eu comprei em 2020, eu tinha colocado até um endereço. E eu fiz uma meta em 2019. Uhum. Então, assim, todo ano, se eu entro no meu e-mail, tá lá. E se eu escrevo, se eu coloco fotos e eu vejo aquilo todos os dias, não tem como aquilo não dar certo. Sabe, você vai atraindo, automaticamente você vai atraindo pessoas, você vai atraindo negócios, você vai atraindo... Então, mas eu não daí vou falar mais. pra eu aquilo quero- acontecer. Está Exato. atraindo, sua mente está criando as condições. Lembra, ela não Exato. sabe o que é real e o que é imaginário. Mas ela precisa criar evidências para aquilo que se torne real Verdade. fisicamente. Ela falou alguma coisa, eu não posso deixar passar. Claro. Não conte para as pessoas.
Então, mas é eu isso que conto, eu também... eu não conta. conto, mas é que eu falo assim, quando alguém fala assim, poxa, eu não tô conseguindo, eu falo, ó, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Em 2019, aí eu dou isso como exemplo. Tá Ela aqui, ó, ensina a fazer. Já registrado. tá realizado. Já tá realizado. E aí quando eu falo não conte para as pessoas, não é porque, de inveja, lembra, só existe você. Sim. Mas quando você conta, quando você compartilha aquilo que você quer realizar, lembra que a sua mente não consegue diferenciar realidade de imaginação, de ficção. Quando você fala para a pessoa, olha, eu vou trocar de carro até o final do ano. Olha, eu vou trocar de carro até o final do ano. Até o final do ano eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Sua mente ela começa a entender que talvez você já está concluindo mais do que você realmente concluiu do processo. Olha. Porque você já tá contando? Não, porque você já está fazendo um exercício ali de, olha, até o final do ano eu vou fazer isso. E a sensação, o prazer de fazer e de imaginar que você realizou é bem parecido. Então todas aquelas evidências, para ela também já foi aquela questão de satisfação. Então quanto mais você conta, mais você enfraquece, porque ela já recebeu a satisfação necessária, tanto você fala, não troquei, não deu certo. Não entendi. Não entendeu? Mas o segredo da coisa não tá em você sentir, você falar e você sentir ali, não, tipo, eu vou trocar de ano até o final do ano. Então eu já estou sentindo isso. Todo dia eu vejo, eu sinto. Se eu tivesse a mesma sensação de falar pra alguém, não é a mesma coisa? Falar para alguém é como se fosse um ato já realizado. Ah, tá. Entendi. Isso Você mesmo. já tá expondo. Ela cria a mesma satisfação. Entendi. E aí você vai tendo pequenas dosagens de satisfação daquilo que você ainda não realizou, até que a mente fala, não, isso daí já... Eu vai tenho esse chegar, não defeito, vai eu precisar. falo demais. E aí quando você vai ver, você abandonou. Você abandonou porque a mente já esgotou a satisfação que ela teria naquela situação. E é gostoso falar, porque você tá gostoso. vivendo, É vai gostoso acontecer falar? isso, vai fazer É aquilo. muito bom, ó, vou Fala no pro podcast, espelho. ó, vou no podcast, chega no podcast, a pessoa já tá, já fui, já apresentou. Já foi, já foi. andou. Sim. E essa questão do verbo também é muito... Porque eu tenho muitos amigos que falam, eu queria tanto. É quero. Aí entra mais, talvez, na lei da atração, do como você pede. Certo. Que tem uns também, né? Tem jeito. Tem jeito. Como você pede? Como você pede? Como você está se organizando? Como você fala pede? pra nós. Ui, você voou. Como eu peço? Olha lá. Como Já você dê pede, não. dicas, Como a gente Arthur. deve pedir? Como a gente nós trabalhar devemos melhor? pedir? Como nós devemos pedir? Isso, por isso que é o segredo, né? Por isso que é o segredo. Mas como nós deveríamos pedir? Primeiramente, nós precisamos entender a questão energética. Tudo é permitido? Tudo é realmente o que você quer? Você tem merecimento para que isso aconteça? Merecimento, eu quero dizer, só para vocês entenderem, como uma balança. Certo. Né? Existe também um equilíbrio energético mas você tem alguma participação para de fato isso ser entregue? Tem um cara que eu agora não vou lembrar o nome dele na internet, que ele fala muito de permissão. Permissão. Ele fala, ele veio do nada, hoje tá milionário e tal, ele fala muito, esqueci o nome dele, depois eu vou pesquisar. Mas ele sempre fala, as pessoas, os problemas delas é porque elas não se permitem. O dia que elas entenderem que elas podem, elas vão voar, desenrolar. Vamos criar outro contexto? Permissão. Nós somos condicionados desde pequeno, tá? Desde pequeno. E pode pegar gerações mais antigas. Tem a premissa que a história é contada pelos vencedores. Tenham isso em mente. Tudo que nós sabemos, geralmente, tudo é muita coisa, eu não gosto de generalizar tanto, mas 90% do que nós sabemos foi contado por quem venceu. Quem perdeu não teve voz. Quem perdeu não escreveu um livro. Civilizações inteiras que foram conquistadas, dizimadas, não tiveram a voz de escrever um livro. Morreram, né? Morreram, foram escravos, aprisionados. Sim, Então, tudo que nós sabemos é a visão dos vencedores. Certo. Tenham isso em mente. Tendo isso em mente, todo o direcionamento do que nós consumimos é da maneira como eles querem. Se vocês pensarem... Quer ver um assunto bem polêmico? Polêmico, mas o pessoal gosta. Sexo. Sim. Sexo, nós temos duas visões majoritárias. De culpa, que é a de religiosidade. Sexo gera culpa, não
Quero, é mas não pecado. posso, é feio, é pecado. pecado, né? Ah, É pecado. É pecado, é pecado. Como não é pecado, né? É pecado. Pecar é bom, né? E aí você tem uma outra totalmente diferente, que é o quê? É da pornografia. Que é um sexo sujo, violento, né? É da pornografia, da indústria da pornografia. Então você tem duas versões. Sim. Tá, a gente talvez tenha uma terceira ali, a americana, que é a ocidental, que é aquela coisa romântica, que é do casal, que não sei. Então você tem três vertentes que são completamente distorcidas. Sim. Que seria uma energia sexual ali, do que deveria ser a energia sexual. E é essa realidade que você tem como verdade. Essa realidade que você tem como julgamento. Essa é a realidade que você se permite. Seja de culpa, ou seja daquela, como falei, do hollywoodiana, do casal, romantic, ou da pornografia. certo. E aqui você percebe que, assim, é uma energia completamente, aí se a gente for falar na questão energética, de criatividade, uma energia de construção, uma energia de bem-estar. A energia do sexo? A energia do sexo. Ela é de Isso criatividade, que eu tô falando, é. ela é de bem-estar, ela é de construção. Ela é uma energia por si só de criação. Ah, sim. Por si só ela é uma energia de criação, capaz de criação, de criatividade, de bem-estar. Só como você utiliza isso, você foi condicionado a vida inteira a olhar para esse ato como essas três vertentes completamente distorcidas. Isso principalmente do lado aqui do Ocidente. Né? Notícias. Nós recebemos, somos bombardeados com notícias Nossa, 24 negativas. horas se bobear. Negativas. Inclusive. O medo vende muito mais do que o bem-estar. Com certeza. O bem-estar. Com certeza. Telejornais de medo ficam 4, 5 horas aí direto ao vivo. Até porque uma população com medo é uma população fácil de você manipular, né? Aí nós entraríamos em outros É. assim, mas o medo vende muito. Mas vem... faz um teste. Medo, miséria, pobreza. Vai numa rede social É e coloca verdade. alguma coisa triste. Quantidade de curtidas você vai ter. Exato. Coloca uma coisa feliz. É nítido. Eu já fiz esse teste. É nítido. Arthur, uma curiosidade pessoal. Você consegue conviver com uma pessoa pessimista, negativa? Haja energia. Haja energia, porque você tem como se blindar. Só que a todo momento você vai estar blindado. A todo momento você está se policiando. É ser humano. Né? Limpeza consciencial, foi o que eu falei, é uma metodologia, é uma prática diária. É uma prática que de manhã eu posso, tô bonitinho vindo pra cá, peguei o trânsito, já tomei uma fechada, e aí? Nossa. Qual o impacto que eu quero que isso tenha? E mesmo mau sentido, nossa, tomei uma fechada e quem estava errado, olha lá, consciência. Então, a gente, né, você também tem que ficar trabalhando todo dia ali para não entrar numa rotina de, não sei se é essa palavra, de subjugar, ou de palavras que viram ações, porque você levou uma flechada hoje, o outro que xingou, você também tem que ficar Sim, com esse... naquela bacia de coisa ruim, né? Mas só para desmistificar também, que as pessoas falam, tem que vibrar sempre positivo. Esquece. Esquece. Ninguém vai fazer isso todo dia, Exatamente. Ninguém toda vai fazer hora. isso todo dia. Você tem que ter a consciência de sentir, de observar. Eu falo que, inicialmente, o que é a limpeza consciencial? Seja um observador de você mesmo. Se você não conseguir fazer isso só nos pensamentos, começa a anotar. O exercício de anotar, eu falo que pega o papel, pega a caneta e anota, sem julgamento sobre você mesmo, porque nós pensamos várias coisas que nós podemos nos envergonhar. Então vai anotando. É bom Sem escrever julgamento. mesmo. Vai só anotando. E aí você decide, quero alimentar isso? Quero continuar alimentando isso? Traz para a consciência. Algumas coisas você talvez nem faz ideia, não vai conseguir entender porque você está pensando naquilo. É um processo de autoconhecimento. Você só é capaz de tomar decisões, de se autocompreender, de ter a autonomia com o processo de autoconhecimento. E a gente tem a tendência sempre de pensar coisa ruim, né? Nós fomos condicionados.
Um exemplo. Depois eu preciso falar com você. Pronto. Já é. Se você já acha que é tudo de ruim, nada. Tipo, ela vai falar uma coisa boa. Não. A gente só pensa em coisa ruim. Nós fomos condicionados, seja pelas notícias, pela maneira hollywoodiana. Maneira hollywoodiana, qual que é o clímax do filme? É quando deu tudo errado com o protagonista e ele vai dar aquela reviravolta. Então, nós fomos condicionados por várias indústrias, né? Seja pelo medo, por dar errado. Sempre acaba tudo bem. Maneira como é que é? Hollywoodiana, né? Acaba tudo bem, mas geralmente no momento de ouro dá errado. Pô, vou ali gravar o podcast, não. Vai acontecer assim, mó pataquada, vou passar a maior vergonha da minha vida. Né? E depois vai ter uma reviravolta, mas eu não sei quando é a reviravolta. Sim. Entendeu? Você tem que melhorar a sua consciência. Tem que não melhorar é assim, a sua consciência. Viu? Eu falo que eu tô assim, pensando diferente. a nossa mente ela é tão forte, Nossa, mas vai tão longe. Que às vezes você acaba imaginando as coisas, assim, pensando do lado negativo. Sabe quando você está, às vezes, no trabalho, né? E aí, às vezes, o e-mail chegou e você já lê o e-mail e já imagina, não, porque a pessoa fez assim, porque deve estar pensando naquele outro, e às vezes não é nada. Então, assim, nossa mente ela é muito poderosa. Pro bom e pro ruim, né? Pro bom e pro ruim. Exatamente. Pro bom e pro ruim. Racionalidade. Então, nós precisamos ter essa racionalidade para poder fazer boas escolhas e nos conhecermos. O processo de autoconhecimento, eu falo que ele é eterno. Isso que eu ia falar. Enquanto tiver vida, tem processo de autoconhecimento. Você tem um processo de autoconhecimento. E para quem tem curiosidade de fazer um autoconhecimento, não é só em livros. Existem várias outras técnicas, como... não lembro mais. Tantas coisas. Eu fiz um curso de uma vez chamado DL, que é Desenvolvimento de Liderança. Que você entra num hotel lá em Itu, entra numa sexta, sai domingo, você mal dorme, atividade complexas, intensas, olhando para você próprio. Você sai de lá em Nárnia. Você fica, os 3, 4 dias você fica assim, tipo, parece que você tá no outro mundo. Mas aí daqui volta aí tudo a vida de novo. vai acontecendo e as coisas vão voltando ao normal. Quando eu falo assim, a leitura, que você começou falando que você era uma pessoa que lia muito, né? E aí depois veio os cursos. Eu acho que o autoconhecimento vem da leitura, vem de procedimentos. Eu falo procedimento, mas não sei se é o nome, de pedras, ou da massagem, ou de barra de reiki. O autoconhecimento também vem de tudo isso? A pessoa que faz, não que você que aplica, mas nós que estamos buscando o autoconhecimento, isso faz parte para você se desenvolver, para você se conhecer? Para curar as feridas. Profundo, né? É a receita. Qual é a receita para se conhecer? Não tem Tem pessoas uma fórmula. que vão se conhecer numa viagem. Vão realizar uma viagem e elas vão se conhecer. Você se conhece muito numa viagem. Por quê? Você se coloca num ambiente completamente diferente. Às vezes você se coloca num ambiente que sequer você fala a mesma língua das pessoas. Ou que você não sabe exatamente onde fica um local fácil para você se alimentar. Sim. Você não sabe os horários, você não sabe os costumes. Então você pode se descobrir numa viagem. Você pode se descobrir fazendo meditação. Tem gente que gosta de meditação. Eu também acho que você pode se descobrir no pior momento da sua vida, quando você se vê sozinho. Você e você. Dica de milhões. Dica de milhões. Essa é de milhões, essa é de ouro. Tem um termo chamado antifrágil. E mais resumidamente, quando você fala sobre o pior momento da sua vida, é comprovado pela neurociência que a adversidade, um momento traumático, ele te faz mais forte. Aí você fala, não, quantas pessoas passam por uma adversidade e nunca mais se recuperam? Quantas pessoas passam por um momento traumático e nunca mais conseguem superar aquilo? A única diferença das pessoas que conseguem sair muito mais fortes daquelas que ficam presas é que elas não possuem consciência que um evento adverso só vai te fortalecer. É somente essa a diferença. Você só precisa ter a consciência que qualquer momento adverso, qualquer trauma, qualquer
pior momento da sua vida, ele está sendo um momento de construção. Ele está sendo um momento de desenvolvimento. Que você vai sair daquela situação muito mais forte. E ela vai te abrir oportunidades. Super concordo. Eu passei isso. Talvez um pior momento da minha vida que eu tive um tempo atrás foi o que mais me mostrou quem era eu, o que eu era capaz, a minha fortaleza, o que eu conseguia suportar, o que eu sabia, a minha inteligência. Até então, eu vivia numa casquinha de ovo. Só que foi tenso, óbvio, né? Mas foi o momento que eu mais aprendi sobre eu mesma, foi um momento tenso. Tinha perdido meu pai e tudo. E amigos, e tinha brigado com a minha mãe. Tava eu e Deus. Então, assim, esse momento foi um momento que me ensinou muito. E eu sempre falo para as pessoas, eu falo, gente, eu comi o pão que o diabo amassou, eu comigo mesma. Mas daí, eu falo que nasceu uma outra Maria Carla. E assim, é lindo. O processo é dureza, mas é lindo. Quando você se olha no espelho e fala, caraca, eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Eu não acredito que eu fui capaz de dar conta desse momento. Que eu superei, que hoje eu sou feliz, faço e aconteço. E eu passei por aquilo e tô aqui forte, sabendo quem eu sou. É um processo tão... Não sei colocar em palavras o quanto isso é importante. Mas não é fácil. E não é para qualquer um. Não, tanto que tem gente que não supera. E não é para qualquer um. Eu achava que... Não vou dar conta, não é pra mim. Nossa, todo dia eu acordava querendo morrer no começo. Falei, não é possível. E aí você fala, não, peraí. Deus me fez, tenho saúde, tenho vida, tô aqui, bora. Bora. E as portas vão se abrindo, você vai metendo as caras. A fé, dizem que a fé você dá o passo sem o chão, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. E as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo, sem pensar muito em como, porquê, só fui. E esse só fui, hoje eu sou outra pessoa, mas há 18 anos atrás, isso que você falou, eu tenho essa consciência de lá pra cá, eu sempre acho. O pessoal vai falar pra mim, nossa, eu tô na merda, eu falo, meu, agradeço, é um presente da sua vida. É agora que você vai se transformar. Por pior que seja, é o conselho que eu dou. E vira experiência, né? Até para você incentivar outras pessoas. Sim. E quando você passa por alguma coisa hoje, você fala, nossa, eu já passei por algo pior lá atrás. Então você acaba ficando mais forte, né? Exato. Vencendo. Exatamente. Quando o Arthur olha assim do lado, eu falo, acho que eu tô falando besteira. Não. É que é o pior até agora. É o pior até agora. Até agora. Podem vir coisas piores também, a gente não sabe dia de amanhã, né? É o pior até agora. Nossa, não... Por quê? Vem mais ainda e sempre vai vir mais. Mas eu penso que se a gente tiver possível. que mudar, né? É possível. A questão é como você vai reagir a tudo isso. Às vezes você vai passar por situações muito mais difíceis, racionais, que você olha e fala, isso teria um impacto muito maior, e você vai passar de maneira bem tranquila. Porque você já tem uma bagagem de outros aprendizados anteriores. Os primeiros eu acho que sempre são piores. Você tá cru. Conforme você vai vencendo, vai aprendendo, vai vencendo, vai aprendendo, vai vencendo. Quando você chega uma dificuldade lá na frente, eu acho que você já tem uma bagagem para saber lidar. Ou não. Eu tive uma grande mestre, né? Ela fala que eu aprendi com ela que o nosso desenvolvimento é em espiral. Aí, como isso? Imagine em espiral. É igual... na escola, você tem algumas matérias que você vai muito bem e outras que você ainda precisa desenvolver muito. Então, ela fala que não é uma escala evolutiva assim. Ela fala que é em espiral. Tem alguns assuntos que vão ser muito mais fáceis para você lidar e você olha para outra pessoa e fala, lembrando que não tem outra pessoa, mas tendo esse comparativo, Sim. você fala, por que nesse assunto eu vou tão bem? Porque seu desenvolvimento é em espiral. A sua evolução, ela tá acontecendo, você tem pontos, né, que você já está muito bem resolvida, já está fortalecida e tem outros pontos que ainda vão doer bastante. Certo. Acredito também. Ah, Também acredito forte nisso. Interessante, né, gente? Nossa, eu tô aqui A pensando gente tem tanta sempre coisa. pontos. 100% só Deus, só Jesus. Acho que a gente sempre vai ter pontos a resolver, a aprimorar, a reformular, a fortalecer. Quanto mais você se descobre, mais você olha e fala, uau, preciso melhorar muito. Isso mesmo.
Deus meu, se cada vez você olhar pra você mesmo. Deus meu, desespero. Caramba! Nossa Dizem que os mais inteligentes são aqueles que falam, eu não sei nada. Eu preciso aprender mais. Tem que ter a consciência de que ele não sabe. Não, e vai voltando. A consciência, ela vive. Aí nós temos algumas premissas de Ela fé, vive, de porque religiosidade. ela não, vai voltando É. de novo para acrescentar na mesma consciência. Vamos lá. Sei, mas tipo, para dar tempo, né? É. Em quantos anos? Porque, meu, hoje você vive quantos anos? Hoje, né? 70 anos. Hoje você aumentou, nunca né? vai. Hoje 80, aumentou, né? 90 anos, sei lá, a expectativa de vida pra É. você ter consciência. Meu Deus. Na de que conscienciologia, você permanece com a mesma consciência. Ah, é? É. Olha, eu não Interessante, sabia. eu não sabia Velho, novo, também. jovem, não interessa. É a mesma consciência. É a mesma consciência. Mas essa mas Que faz Mas- escolhas também. É. Não, é Que que faz agora eu escolhas que- também, Não, tá? então, mas aí você Peraí, tendo esse a mesma conhecimento consciência. de que, né, um abrir de olhos para outras cositas más, entendeu? Essa consciência, ela não aumenta ou ela não diminui? A consciência é sempre a mesma? Ela não tem como diminuir. Nem, Ela- se nem a nossa mente diminui. Maria Carla falou, passei pelo retiro de final de semana, maravilhoso. E aí você sai de lá, Flutuando. a mente que expandiu, ela não vai retornar para o mesmo estado. Ah, tá. Talvez você não esteja praticando, não esteja colocando a diária ali, né? Os trabalhos diários, se Isso. exercitando diariamente nos Diariamente. exercícios. Ah, Mas você tem esse conhecimento. Sim. isso nunca você vai perder. A mente dela expandiu. O que ela acessou ali Então, de autoconhecimento, É. ela não perde isso. nunca... Tá. Ah, Ela pode ignorar. Ela pode optar, ela pode escolher. escolher ignorar. Jogar debaixo do tapete Jogar ali. debaixo do tapete e Fazer falar, uma- Porque às vezes algumas coisinhas você lembra e ok, outras você lembra e dói, e aí o que a gente faz? O inconsciente dá uma camuflada. fala, não, E não no é dia a tão- dia você esquece. Não é nem maldade, você esquece. É defesa, né? Então, o mundo te engole. Às vezes sim. Essa vida é corrida. A gente corre, 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 não chega em lugar nenhum. O mundo tá te engolindo. Você nunca para e pensa. É raramente, é verdade, mas você nunca para e pensa. Porque esse nossa. exercício. Vamos Não, tá fazer um falando eu. corte disso. Não tava falando eu. Eu achei que você, tava, pessoa. Marília. Caramba, Marília, você que entendeu, tapa. não. Esse Não, aqui é eu também pessoal, que era pensei que Eu pessoal. pensei alto, eu falei eu mesmo. Eu Essa falei assim, é cara, eu a Carla. nunca paro e penso. Não vai é você, Pra eu ter Carla. consciência Não vai brigar com racional do que eu Não. tô falando, menina. Ó, Presta atenção. Se você brigar, ó, Não é Ó, você, como Carla. o Arthur Eu vai entendi, concordar Marília. comigo agora. Não é ela, é você. eu, Só existe você. Nós Foi vamos- verdade, é, nós vamos eu brigar? nunca paro e vamos penso. brigar, é isso? Pensamentos Não, bons. mas Ela assusta, tadinha. Eu assusto. Se bater forte na mesa, eu assusto. Não, mas é verdade, porque as pessoas estão sendo engolidas e elas não param pra pensar, elas não param pra, tipo, eu tenho um objetivo, eu quero chegar aqui, eu vou traçar e vou seguir. Não, eu tô no objetivo, tô aqui, de É que nem repente, ele falou, isso é um exercício ai, caiu o diário. copo, ops! Aí você já desvia. Já Quem tem quebrou, TDAH, já foi- então, pelo amor de Deus. É isso. Como é que... É, e o TDAH? É, imagina. Pensamentos geram Pensamentos? ações. Ações geram. Eu falo que o pensamento, ele é, apesar de ele ser muito poderoso, ele é o superficial, né? Ele é o início ali. Ele é o pensamento. E o que você vai colocar em prática? Qual é a ação, né? Então ele influencia. Influencia. Te Total. influencia totalmente. Mas Ué. ele é a semente, né? Ele é a semente ali. Mas a ação que. Só a ação que vai fazer com que chegue ali no resultado, vamos dizer assim. O pessoal fala como agradecer, né? Eu falo que o primeiro, o agradecer, ele tem 3 processos, até de São Tomás de Aquino. Ele fala que o primeiro é mental. Alguém te faz uma gentileza, você, né? Obrigada. Obrigado, mentalmente ali, né? O segundo você verbaliza. Obrigado, nossa, Sim. pô, foi muito gentil aqui. Muito obrigado, viu, menino, vocês terem me convidado, foi muito gentil, Agora- não sei o quê. vamos De ver o nada, terceiro. de O nada. Vamos ver o terceiro terceiro. é o me envolver. É o me envolver. Me sentir tão grato que eu... Nossa, eu quero compartilhar. Eu quero que esse programa chegue para mais pessoas. Eu realmente... Eu tô gerando um relacionamento com vocês. Certo. Esse é o terceiro. Ah, O primeiro é só o pensamento. é o Do pensamento. convidado que vem aqui, sente, foi bem legal, né? Tá. Bem legal.
segundo você verbaliza, Verbalizar. e no terceiro você está de fato se envolvendo. Aham. Então, é uma ação de envolvimento, de relacionamento. Isso também é para as nossas ações no dia a dia, para a vida. Por isso que eu falei, não fale para as pessoas, porque você pensa. Aí você fala. Você já Pensar é inevitável, você vai pensar. Pensar, você vai pensar. tem que Não tem pensar. como. A Você vai minha pensar. mente não para, por exemplo. E vai vir os pensamentos bons, E ruins. os ruins, É. vai vir todos. Por exemplo, a minha mente só para quando eu durmo. Será? Eu não consigo meditar. Será? Não consigo Será que meditar. ela para? Então, mas ela para? Eu Será ia que ela perguntar para? isso pra Então, ele verdade. agora. Será que ela para? Ela para. Ou será Se que... eu negócio tô de dormindo e tô sonhando, meu inconsciente tá ali, então. Mas a consciência para? Não que não morre, acho. Né? Limpeza consciencial, a gente pode falar de higiene do sono também. O que você consome antes de dormir? Como você se prepara para dormir? Você se prepara para tudo na Tudo vida, errado. né? Por O que você se acha que você prepara dorme pra 5 horas? Não, Às vezes eu tomo não, Red Bull mas pra eu quero a dormir. receita também disso. Vamos lá. Quer a receita? Como você se Opa, prepara dormir? pra dormir? Então, vai. O que, Então, que você você se faz prepara pra pra dormir? então o dormir? que eu faço? Posso falar? Pode. Assim, Ela vai falar, tomo banho, Ai, passo toma perfume, banho. boto pijama. Não, calma. Eu vou falar exatamente o que eu faço. Ai, ó, Tá? não é pra seduzir ninguém, tá? O hidratante. Caiu. Não, o body splash. Não. Eu tenho um Body splash. body splash. Ela sente, eu Body coloco meu splash. baby doll. Baby doll. Ah, Não, é sério, vai. gente, é sério. bom, Estamos sério, com o Arthur vai. aqui. Sério, Depois a gente sério. faz um podcast de Tá sério o sacanagem. assunto Hoje é sério. Hoje é Então vamos sério. lá. Hoje Eu Hoje. tento me desconectar. Depois eu solto as piadinhas aqui, eu fiquei, né? Você tá muito... Ela falou, o pão que o diabo amassou. Eu falei, como o diabo amassa seu pão? Não vou perguntar isso agora. Eu gosto desse ditado. A massa com Mas carinho. primeiro que eu tento me desconectar do celular, assim. Pelo menos meia hora antes, uma hora antes, eu tento não pegar mais Eu no faço tudo celular. errado. Tanto é que eu aprendi e coloco o celular agora em modo avião. Exatamente para não ter ali energias. Só não consigo deixar ele fora do quarto por causa do despertador. Nossa, mas se alguém morrer, você só vai saber no dia seguinte. Então, a pessoa dia mais seguinte. importante da minha vida está dormindo comigo, que é meu filho. Então, faz sentido. se alguém precisar de ajuda, Espere. amanhã eu vou ajudar. Samu. Brincadeira. Se vira. Brincadeira. Exato. Se vira. Aí, esse é o Sono primeiro. da beleza. 190. É claro, veio primeiro o banho, né, gente? Ah, Troquei a ah lá, roupa, ah passei lá, body splash. Tá. Aí, beleza. Dei beijo no meu filho, boa noite, vou pro meu quarto. Aí eu desligo meu celular, eu tenho que ler. Eu tenho que fazer uma leitura. Às Stephen vezes eu King. ponho... Você Oi? leu o Stephen King, né? É, ela Ah, lascou, eu né? tô lendo, eu sou Nossa, péssima Stephen pra, King. péssima pra decorar nome do Hoje autor, dormi. mas eu tô lendo Pra Mim Basta, que é maravilhoso, o Pra Mim Basta. E aí eu leio. Depois que eu leio, eu gosto de ouvir uma música. E às vezes eu coloco até músicas de ondas, sabe? Ondas, não sei explicar. Eu já dormi, Onda eu de já dormi na praia. primeira É, página. Onda do mar. Frequência, Ou Onda meditação, do mar. só melodia de Ah, meditação. não, é outro esquema. É. Eu tô Ondas. Não é ondas do Onda? mar. Tem Ah, ondas onda que tá, faz tá, a tá, sua de mente meditação? se desconectar. E aí Ué, eu durmo. ondas de Tanto é frequência. que assim, Mas é um gente, exemplo bom, muito bom, né? Não, eu já tinha dormido na Nossa, segunda. eu achei o que meu- Eu já tudo dormi na errado, primeira eu já página tava do livro. esperando já. hoje eu Eu tô- não durmo mais com relógio, mas eu fiz o teste. Por exemplo, existe 3 níveis, né? O relógio registra. O lá embaixo, que acho que é o REM, que eu esqueço, o primeiro lá embaixo, dá às vezes 3h45, que é o sono profundo. O do meio dá 2 horas, 1h58. Eu tenho 1 ou 2 picos de acordar. Ah, mas já acabou, né? Em 3, 5, acabou a Já noite. leu, né? já Boa comeu, noite, já boa noite, você levanta já, no sim, mundo, já já foi. queria dormir. Eu Não, faria. assim, quando eu não tô num podcast, eu durmo de 7 horas, 7 a 8 horas. Tanto é que 9h30 eu já vou pra cama. Pra mim, o sono é muito bom. Até porque eu acordo cedo, né, gente? Pra treinar, pra correr. Então, Pra correr. Tá vendo? Exatamente. Corredores são correr malucos, de né? meia azul. É, a gente Meia sabe. azul. Mas eu tô certa, Arthur? Não tem certo ou errado. Cada um tem o seu ritmo, eu o sei, seu Não, tem organismo. algumas aqui. boas práticas. Não Cada um certo tem um ou errado. organismo. Boas práticas, Mas tem vai lá. as boas práticas. Eu falo que assim, limpeza consciencial, a gente falou do banho, brincando. Sim. Mas você toma banho todo dia? A gente Pelo toma amor às de vezes Deus. mais de uma vez por Não. dia, né? Eu, com e aí, certeza. quando fala de limpeza consciencial, a pessoa fala, não, vou fazer uma meditação uma vez na semana. Não, é todo dia. Não tô falando exatamente da meditação, mas eu falo que a limpeza consciencial é uma boa prática. Se você sujar as mãos, você não vai lavar as Não mãos. escova o dente Não todo escova o dia? dente mais de uma Toma vez. banho todo Aí eu dia? Sujou, deixei você lava. Deixei, Limpeza consciencial esqueci de parece- registrar, tem a oração também, quando dorme e quando acorda. Esqueci disso, Deus. tudo me bem. desculpa. E quem não reza? Tem algum Quem é o problema? teu? Quem não faz o quê? Né, que não tem fé nenhuma. O que é importante?
o distanciamento das telas te permite você ter uma conexão maior com você. Sim. Então, seja de televisão, videogame, Instagram. Quando ela falou que não fica lá no Reels do Instagram, eu falei, não acredito. Ela não fica no Reels do Instagram. Não fica. Até Isso já é uma dormir. boa evolução. Não, né? não consigo. já é uma Aquilo boa me dá evolução. enjoo. Juro pra você. Pra mim, joguinhos me dá sono. E ficar assim, aquilo me dá dor de cabeça. Então, a higiene do sono, né? Que aí o pessoal fala higiene do sono, já tem um distanciamento de telas. Até porque te gera a luminosidade, ela te deixa mais desperto, então você vai adormecendo melhor. Boas práticas, você pode agradecer. Ah, não rezo? Mas agradece. Procura coisas positivas para você agradecer sobre o seu dia. Ou que não sejam positivas, mas que te geraram um aprendizado. Sim. Porque o agradecimento, ele trabalha pela neurociência, áreas do cérebro que vão gerar novas sinapses. Vão gerar... O que são as sinapses? Imagina que nós temos aquela memória, a plasticidade, e todas as nossas células, elas são desencadeadas por esses hormônios, elas vão com essa memória. Então, toda vez que você agradece, ela te possibilita gerar novas sinapses. Isso acontece na meditação, quando você agradece, e a corrida. Na corrida acontece isso também. Você consegue criar novos caminhos ali, conexões cerebrais. Te permite você ter uma visão diferenciada sobre o mesmo assunto. Te explorar novas oportunidades, novas visões. Então, não reza, agradeça. Agradeça. Escolhe 3 itens ali e fala, vou agradecer por isso, isso, isso. A distanciamento de tela. A higiene do local onde você está dormindo. Sim. Não, e dizem que é bom você Importante. também ficar um tempo antes de dormir sem comer. Encerrar a alimentação um período antes. Isso proporciona uma melhor... isso aí é biologia, né? sono. Pro sono, né? Se o sangue não precisa estar ali fazendo digestão, ele vai funcionar melhor ali para você entrar no estado de sono, de repouso. Tanto é que tem pessoas que falam assim, eu não tomo café antes de dormir. Gente, isso não muda em nada pra mim. Tomar café, comer Sim. chocolate. Eu Então, sou a alimentação boa. Oi? Muda? Olha ele aqui, muda. que- Gente, eu muda. durmo. E o energético, Lógico que vai? você durmo, dorme, eu lógico que você durmo. dorme. Mas aí é biologia, a cafeína vai ficar ativa no seu corpo. Mas eu durmo mesmo com a cafeína. Você vai dormir, só que você não vai atingir o mesmo pico de qualidade Isso é verdade. de quem não consumiu cafeína, porque a cafeína é estimulante. Quanto tempo ela vai ficar circulando no seu corpo? Cerca de 9 horas. Mas, Você biologia. tomou um café. Os italianos falam, se você pedir um expresso depois do almoço, não, você está completamente maluca. Por quê? Porque essa cafeína vai ficar no seu corpo. Não, Tô então vamos tentando lá. cortar Por só mais que uma vez você durma por dia. cansaço, o seu corpo vai demorar muito mais Pra para chegar na relaxar. fase de repouso. Nossa, por isso que eu vivo cansada, olha só. A Ivete, Você vai ver agora, a Ivete vai deu o ver. exemplo de como ela dorme. Olha lá. Agora você vai ver o exemplo 880. Olha lá, olha lá. Exemplo de como Carla dorme. Estou trabalhando no computador. Estou no celular. Podcast, trabalho, amigas, família. 2 horas da manhã. Vou tomar banho pra dormir. 2 horas da manhã. Vou tomar banho, vou dormir. Ai, acho que eu tô com uma fominha. Vou comer alguma coisa. Nossa. Ou vou comer um amendoim com a Red Bull, com um pãozinho, com um danoninho. Vou comer uma barra de chocolate branco. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô sendo sincera, tá? Eu sei que vão me Sincera. condenar, me julgar. Foda-se, Sim. essa sou eu. É isso. Essa sou eu. É isso. Aí, quer saber? Eu vou dormir. Aí vou lá, escovo o dente de novo, deito. Celular. Uma salva de palmas pra Carlinha! Canso de dormir com o celular na mão. E tá aqui, e tá aqui, E ó. tá E viva. tá aqui, tá Aí aqui, eu tá aqui. falo, chega, agora eu vou dormir. Desliga, Aí eu desliga. vou, boto pra carregar o celular, Põe no modo avião. dou um beijinho na Nina, minha cachorra dorme comigo, Que moda que já tá capotada Vou roncando. perguntar. E eu E o modo avião? dormi 2h30, 3 horas. Que modo avião? Nem no avião eu coloco no modo avião. Aqui ó, a vida não para, vida louca. E às vezes eu, sei lá, tomo uma coca, um Red Bullzinho. Não, Jesus. Funciona. Eu tô viva, tô saudável, tô felizona, tô cansada, corpo dolorido, cansada, Como que você obesa. aguenta? Tô tudo, mas tô feliz.
Não, o importante é estar feliz. Mas assim, uma hora o corpo vai Mas tô pedir cansada, ajuda, o corpo vai reclamar. Será que o corpo vai pedir ajuda? Ai, Será que o vai. corpo vai reclamar? Eu tenho um amigo meu que me chama de mutante. Por quê? Porque eu faço tudo super saudável, como você pôde perceber. E até começo do ano, meus índices estavam ok. Eu tenho amigos e amigas que fazem tudo certo. Não tô falando de vocês, não, né? Mas que fazem certo. E tá com colesterol, diabetes, a porra toda. E fazem certo, exercício. Ninguém tá sedentária. incentivando. Exatamente. Ninguém tá incentivando, mas É, será? não, que Será fique que bem vai? claro. Será? É. Será? É que cada organismo tem uma resposta, uma necessidade, né? Uma dinâmica. O que pode acontecer, isso a gente está sendo racional. O que pode acontecer é que se eventualmente vamos lá. Meu muito exemplo de dormir choca, né? é complexo você falar, mas que nem as pessoas falam, quem pratica esportes, qual a diferença? Pode acontecer com quem pratica ou quem não pratica. Sim. Mas eventualmente, numa recuperação de quem pratica esportes, ele tem da onde tirar recursos. Seja da musculatura, porque o corpo vai ter da onde buscar energia para se melhorar. Eu me lasquei. Se eu sofrer um acidente que eu precisar disso. Tem 2 exemplos. Meu sobrinho teve um AVC. E boa parte da boa recuperação dele é porque era um menino saudável, que praticava esporte. E o organismo conseguiu. A gente tem um amigo, Carlos Otávio, que também sofreu um acidente de moto. E segundo ele explicou lá que também sobreviveu, que foi feio, quase morreu com um caminhão, moto, enfim. Porque ele treinava, ele era saudável e o organismo e tal. Se eu sofro um acidente, tchau, vão no meu velório. Porque não tem de onde tirar. Para, ela já tá. Não tem de onde tirar. Ai, Jesus. Se nós formos avançar na questão de limpeza consciencial, foi como eu falei, a ideia da limpeza consciencial são práticas do dia a dia fáceis, né? Nada Sim. que você precise virar um monge, mas tem que Radicalizar. radicalizar, precisam ser diários. Se nós formos aprofundar, aí vamos buscar as tradições orientais, aí os monges, os budistas, eles já vão falar que se você não controlar os seus impulsos, o que são impulsos? Aí eles vão desde vontade de alimentação, de sexo, os seus impulsos. Se você não controlar os seus impulsos, você não consegue ter um controle mental, um controle da mente. E aí entra essa questão de disciplina. Mas isso é avançado demais. A limpeza consciencial, a ideia é o quê? É você se organizar. É uma pequena prática. É tão distante assim, se organizar para falar meia hora antes eu não vou olhar o celular. Eu vou te falar, É essa difícil, disciplina, mas tem que- essa disciplina, e você usou uma palavra agora que eu esqueci, rotina, não sei. Rotina, disciplina, não, É como você quiser chamar. muito difícil. Eu venho passando por esse processo, porque eu quero mudar. Só que aí, a que vocês estavam falando, eu lembrei. Falei, nossa, eu faço isso. Por que eu faço? Eu falo, eu quero mudar meu ritmo de vida. Eu quero começar a praticar esportes, quero melhorar minha alimentação. Aí, automaticamente, que eu tô entrando nessa sintonia maravilhosa de mudança, eu falo, ai, mas é tão difícil. Pronto. É difícil. É difícil. Pra quem vive essa rotina, é difícil. E aí, eu não consigo. Eu fico no mesmo looping. No mesmo looping. Não consigo. Olha eu de novo falando, eu não consigo. Dicas. Pequenas mudanças. Não é tudo de uma vez. Exato. São pequenas mudanças. Eu comecei a correr, eu fumava. Eu fumei durante 16 anos. Nossa. Olha. E no final eu fumava tabaco, né? Que você tem que enrolar tudo. Paeirinho. Eu não gostava muito de paeiro, eu gostava de enrolar Do mesmo. enrolar. Rolar tabaco, tá, gente? Tabaco, isso, Eu tinha uma outra natural. linha de, olha, vou me Isso. crucificar por causa disso. Eu achava que quem fazia aquele negocinho lá de enrolar... Era só maconha. Não, é por causa que, tipo, a pessoa não tinha nem dinheiro pra comprar cigarro. Ah, Olha Eu só. achava muito. Eu achava o cheiro Nossa, deve melhor. pegar matinho. Né? Enfim. do fumo. Olha. né? Do fumo, do É, o tabaco, fumo, né? coisa do E assim, tabaco. o papel do cigarro, Total se você. artesanal. Agora Meu vamos falar avô de. fazia isso. Se você acender o papel do cigarro, ele queima até o final. O papel do tabaco, se você não tragar, ele apaga. Então, eu já falava, bom, essa química do papel de cigarro também. E da maconha, paga a coisa tudo. É isso. Queima tudo. Não sei. Não sei dizer. Não sei dizer. O papel do quê? É porque é diferente mesmo. Mas possivelmente ele deve ser igual do tabaco, porque Deve você. queimar tudo. Porque é Porque você folha. usava a mesma seda, né? Você compra a seda É. numa tabacaria. Sim. E quando eu comecei a correr, eu levava o tabaco enrolado pra volta.
Correndo? Não, Pra depois, volta. na Eu volta. terminava de correr e aí eu na acendia o volta, cigarro e fumava. Gente. Quando eu não fumava antes também de Não correr. julgo, não posso julgar ninguém. Sim. Não tenho moral pra julgar ninguém. Caramba. Então, foram pequenos. Porque E treinar. como foi Como você foi? parar? Porque eu comecei a observar, foi o que eu falei. Começa a observar. E eu observava que eu falo. Você busca consciência, conhecimento. Eu já sabia que o cigarro e a corrida eram completamente distintos. Só que aí eu fui um pouco mais a fundo. O que causa? Superaquece o corpo, dificuldade em respirar. Eu fui buscar esses conhecimentos. E aí consciência, lembra? Então eu tinha consciência de tudo que tinha de impacto. Aham. E aí eu pude escolher. Eu quero ou não quero? Quero ou não quero? Mas eu não parei de fumar, comecei a correr e mudei a alimentação, Ah, não. foi Foi. gradativo. Eu lembro É que a gente tava gradativo. naquele karaokê, e aí você ia correr, acho que 2 dias depois, e aí você acendeu um cigarro e você falou, eu tô tanto tempo, eu não fumo, Eu tava preocupadíssimo, porque você começa a se regrar. É, Você começa a se regrar. Questão de bebida alcoólica. sim. Eu bebia, eu saía, né? Quinta, sexta, sábado. Happy Segunda, hour. Era happy hour. Era happy hour. Saía. Hoje não. Hoje, pra decidir beber uma bebida alcoólica, eu falo, e aí? Eu brinco assim, é um evento que merece ser comemorado? Porque senão Não vale a pena. não vale a pena. Não é. Ai, Eu escolho. gente, quando Não eu é vou mais chegar o nesse hábito. nível? Quando eu vou chegar nesse nível? Não é mais o igual o hábito. doce. Eu já contei essa história aqui do doce, Do que doce. eu fiz Do um brigadeiro. voto, né? E aí, uma semana sem comer nada de açúcar. E aí eu falei, uma amiga faz o chocolate gourmet, brigadeiros, eu falei, eu vou comprar para comer no domingo, porque aí eu vou acabar meu voto, e aí domingo eu como o brigadeiro. E aí eu já contei essa história aqui, só resumindo. Eu lembro que eu coloquei o brigadeiro na boca, mas eu não lembro como que eu coloquei os 4. Eu tava a necessidade. E aí me trouxe a consciência. O que eu estou fazendo? E eu passei muito mal. Falei, nossa, mas como que eu coloquei os 4 brigadeiros na boca? Sabe, quando eu não lembrava, eu acho que a primeira mordida deu aquela sensação de, ai meu Deus, sabe, de droga mesmo, de quem tá viciado. E aí a decisão. Eu vou, então, decidir o quê? Ficar mais 15 dias. Porque um chocolate não pode, um doce, um açúcar não pode me controlar. E aí eu fiquei, mas eu contei, né? Foram os 15 piores dias da minha vida. Muita tremedeira, mau humor, sabe? Calor. Eu passava muito mal, mas eu tinha consciência de que eu precisava passar por aquilo para deixar de comer o doce. Então, hoje, eu não como mais doce. Porém, eu abro exceções, como você acabou de falar. Domingo é o aniversário da minha sobrinha. Vai vir um pedacinho de bolo. Eu não vou deixar de me privar, porque eu tô um mês sem comer. O que tem? É fresca? Não, eu deixo. Eu preciso comer hoje? Não preciso, né? Domingo eu tô numa festa, eu vou comer? Vou, porque é a mesma coisa a bebida. Vale a pena? Gente, eu preciso. Precisa. Do doce, principalmente. O doce, Tenta os substituir, vícios. Os vícios, eles têm uma questão biológica. Não dá pra gente fugir que não é só aumentar a força de vontade. Não, tem uma questão fisiológica, biológica. É isso. Então, você tem que ter esse olhar também que vai ter abstinência. Vai, Vai ter abstinência. E efeitos físicos. Exato. Assim como tem o efeito físico do prazer, vai ter o efeito da falta. Da falta, né? E o bom eu sempre tento imaginar, pensar no benefício. Então, por exemplo, para quem quer emagrecer, então faz o teste, você vai começar a emagrecer, aquilo vai começar a te dar prazer, que aí você não quer mais voltar, né? Eu sempre quis ter músculo, massa muscular, eu sempre fui muito magra e eu não tinha músculo nenhum. E aí, quando eu comecei a treinar aqui, e eu não gostava de treinar, eu treinava por necessidade de treinar, porque eu tinha muita dor nas costas. Então, quando eu comecei a ver os músculos, eu falei, pô, olha, aí aquilo vai te puxando, vai te puxando. Progresso. Progresso faz com que você permaneça praticando. Você precisa ver progresso. Então, é importante você monitorar, você ter essa consciência, essa observação para você enxergar pequenos progressos. Sim. E aí isso vai Certo. motivando, né? Vai motivando de você cada vez fazer mais. Esse processo de autoconhecimento vai se motivando, vai analisando, né? Não sei se a gente tá chegando no final. Tá chegando no final?
Já. Tá indo. Tá. Que Quase o fim. Na verdade, a é gente isso. até passou, viu? Passou? É. Porque Não, tem muito mas tá assunto, indo. tem Tem muita muito assunto, coisa. tem muita gente. coisa, tem muita coisa. Que pena. Mas Mas, vamos lá, gente. A gente chega no nosso momento solidário. Isso aí. E, por favor, roda a vinheta do nosso Garotas em Ação. Garotas do programa. E no Vamos lá. episódio de hoje, Garotas em Ação, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre transformando vidas com o núcleo de apoio ao pequeno cidadão. Se você acredita que a educação transforma as vidas, então precisa conhecer o trabalho incrível do Núcleo de Apoio ao Pequeno Cidadão. Desde 2002, essa organização da sociedade civil atua aqui em São Bernardo do Campo, levando educação, cultura e vivências sociais para as crianças, adolescentes e família que enfrentam aí os desafios sociais. O que eles fazem? Eles criam oportunidade para crianças e adolescentes, ajudando a se desenvolver e a desenvolver habilidades que vão muito além do que eles aprendem na escola. Fortalece os vínculos familiares, porque a base de tudo é afeto, segurança emocional. Promovem a autoestima e a inclusão social, mostrando que cada pessoa tem potencial para superar os seus desafios. Oferecem também atividades socioeducativas, garantindo acesso ao conhecimento e à cultura em regiões de alto risco social. A missão do núcleo de apoio é impactar, e o núcleo acredita que os desafios são oportunidades, que as pessoas são preciosas e que a educação é a chave para um futuro melhor. Então, com essa visão, tem sido uma referência de inovação social e transformação real. E aí eu pergunto, como que você pode ajudar? Como que nós podemos ajudar? Né? Apoie esse projeto, né? Fazendo doações e trabalhos de voluntário. Você também pode ajudar divulgando essa causa, porque a informação é importante, muita gente não tem consciência disso, então use as suas ferramentas, redes sociais para fazer essa mudança e conecte-se com o núcleo, seja por parte faça parte dessa corrente do bem. Então aqui embaixo vai estar o Instagram deles, o site, e juntos podemos fortalecer pequenos cidadãos e construir uma amanhã mais justo, né? Bora nessa, né, gente? Isso aí, pequeno cidadão. Exato. Não Se você deixa de conhece algum lugar, instituição, ONG, família que precisa de ajuda, manda pra gente, que a gente vai colocar na nossa listinha. Aí, E a cada vai episódio falar. que a gente grava, a gente comunica um lugar diferente e novo para que receba ajuda, porque quem mesmo. divide multiplica e garotas do programa quer ajudar muito a Exato. todo mundo que precisa. Isso Certo? Muito aí. lindo, Isso muito aí. lindo. E garotada, chegamos agora na nossa conclusão do episódio. Isso Hoje a aí. gente aprendeu Nossa. muita coisa com o Arthur. A mente bugou, a mente bugou. Deu uma bugada feia Uma aqui, que eles falam, travada aqui. é. Calma, né? respira. Mas pudemos entender um pouco mais de consciência, Limpeza consciencial? limpeza consciencial, conhecimento, a consciência versus o conhecimento, Pensamentos. Exatamente. a forma que o que você fala, o que você joga para o universo, né? A forma como você se planeja. O que mais, meninas? Nossa, Nossa, é um monte. principal um exercício diário constante. Exercício diário constante. Principal, um exercício diário constante disso, para você ter mais consciência. Falou tudo. É dia após dia. E olha para nós. Para nós não. Para nós mesmos, Pra você. né? Nós, Olha para nós também olha aqui. para eu, né? olha para nós. Mas olhar para você mesmo, né? Exato. Buscando isso. Muito bom, muito bom. Muito Muito rico, hein? Profundo. Muito rico o nosso tema de hoje. Foi. E agora vem o nosso momento Isso Me Deixa Puta! Então, o meu Isso Me Deixa Puta de hoje tem muita coisa. Versus aqui o que a gente aprendeu, o Arthur tá pensando. Pensando. Mas É. o que me deixa puta é esses gurus de internet que vêm de curso custando 4, 5 mil, falando que vai fazer revoluções na sua vida, ele só, no final, só te ensina a respirar e você pagou horrores pra não aprender nada, né? Esses gurus de internet, dá uma pesquisada no histórico, vê resultados, vê depoimentos. Vai no Reclama Aqui. Procure pessoas que têm indicação, né? Profissionais que você já conhece, pessoas que Mais passaram sérias, com né? esses Pessoas profissionais. sérias, né? Faz toda a Profissionais diferença. sérios. E isso é um, Legal. mas tem várias coisas que me deixam puta. Ó, o que me deixa puta, eu acho que é quando eu vejo o potencial em uma pessoa e aí eu falo e a pessoa mesmo assim não acredita.
Ela não consegue enxergar o valor dela. Isso eu fico puta. Boa. Porque eu gostaria Acho de que abrir a é. mente da pessoa, É. queria colocar, mas eu não posso, né? Escrever. Né? Vamos escrever, né? dentro da cabeça da pessoa é assim, É. assim que você tem que pensar. Não que você tem que pensar, mas pensar. Eu acho que é mais assim, é isso. Não, sei lá, acho que o que mais me deixa puta nesse assunto tá difícil, cara. Eu tô bugada A ainda. pessoa que não é aberta a receber esse conhecimento, por exemplo. Então, há muitas pessoas que se limitam a Sim. não ter um conhecimento além do que é o físico. O invisível existe. Né? E as pessoas se limitam, as pessoas, elas mesmas se colocam barreiras, Se sabota. se sabotam, elas se põem barreiras no invisível. O invisível, você não tem barreira, gente. É que nem a consciência tem barreira. Me responda. Ai, não tem. Não tem, viu? Não E tem? você, Arthur, o que te deixa puto nesse tema, nesse assunto, nessa Eu área? vou sintetizar. Nessa área, promessas. Profissionais que vão te fazer promessas. Não existe promessa. Não existe promessa. Não tem um controle. Você pode falar, olha, tem melhores práticas, tem algumas... Você melhora a cada dia, mas não tem uma promessa de isso vai acontecer na sua vida. Sim. Isso não é receita pronta. Também, as pessoas que não acreditam em si, né? Todo mundo tem o mesmo potencial, todo mundo tem a mesma capacidade, só precisa ser desenvolvida. Algumas reflexões podem deixar bem putas mesmo. E talvez, de modo geral, o reducionismo de conhecimentos de áreas distintas, seja de ciência, de religião, de quando se fala de energia, as áreas se fecham tanto e deixam de se conversar. E quando elas se conversam, elas se tornam muito mais completas do que quando elas ficam reduzidas somente num nicho fechado de conhecimento. Tem muito disso nessa área também. Nossa, Muito é. bom. Abre os olhos. E com base nisso, Isso aí. você tem que decidir o Você próximo decide. episódio. Muito bem. Isso aí. Com essa aula que tivemos hoje de autoconhecimento, então tá na hora de você tomar uma decisão e ir lá no Instagram, que nós vamos disponibilizar na quarta e na quinta-feira para você votar no episódio que você quer que seja transmitido na próxima terça-feira. Então, aí. vai lá, acompanhe nossas redes sociais, aproveita para nos seguir e vote. Sexta-feira sai o resultado e o episódio mais votado passa na terça-feira às 20 horas. Isso aí. Você que vai escolher o tema. Você vai ser responsável. Exato. E tenha Exatamente. disciplina, porque é toda quarta e quinta. Toda que quarta e põe quinta, bom temas, exatamente. toda quarta e quinta. Exatamente. E agora Café vamos na para a nossa terça. frase da Frase da semana. semana. Roda a vinheta, produção, por favor. Bom, nossa frase de hoje vai ser dita pelo nosso super convidado. E nem é nossa frase, não. É dele mesmo. É isso aí. Bora. Depois de tudo isso, você não é sua mente. Você não é a sua mente. Muito bom. É verdade. Você Muito bom. não é a sua mente. Caramba. Profundo. Curta e profundo. Pra desconstruir tudo que a gente falou aqui pro pessoal falando, não é possível, bugou de novo. Ai, Arthur, eu achei que eu tinha entendido. Meu Deus do céu. É assim mesmo. Ai, meu Deus, eu não vou dormir essa noite. Aí, tá vendo? Ó, você já causou como é que fala? Mais um bugzinho. É um Mais um bug. bug. Mais um gatilho. Eu vou deitar, vou ficar pensando. Falar, Arthur, o que Que é o quis negócio? dizer? Pera. Aquilo, mais? Não, volta na lista, escreve a lista de novo. Aí vó, pensa de novo, olha pra cima, porque eu deito e olho pra cima. Então Gente, vamos lá. e assim a gente encerra mais um gente. episódio sensacional. Eu falei no começo do episódio Maravilhoso. que Passou rápido. a gente ia ter a versão 2, 3 e 4. E teremos. É, Aguardem. com Eu Porque ainda tem, quero fazer 2 perguntas para ele nos bastidores. tem muito conhecimento, tem muita coisa que a gente pode Isso aí. absorver aqui do Arthur e passar pra vocês. Isso. Pra vocês bugarem em casa, igual a gente bugou aqui vários Foi muito momentos. bom, gente. Isso aí. Né? Então, você que acompanhou o episódio até aqui, obrigada, ouvinte, por vocês estarem assistindo. Produção, Bubbles Obrigada. Studio, muito obrigada, Obrigado, vocês muito são bem. demais. Muito bom. Arthur, não tenho palavras para te agradecer pela sua Obrigada. presença, por você estar Claro, aqui, por você nos disponibilidade. ensinar, Muito. nos bugar.
Trazer paciência. tanta consciência pra ter gente. paciência também. Foi demais. Eu realmente quero que você volte. Queremos que você volte. claro. Muito obrigado. E passa pra gente todos os seus canais, suas redes sociais, como as pessoas te encontram, pra fazer seus cursos, sei lá, as consultas, te chamar para os podcasts, sei lá. Maravilha. Eu só tenho a agradecer. Esse papo sempre é enriquecedor, porque é uma troca. Eu falo Sim. que cada vez que você vem gravar um podcast ou conversar com as pessoas é uma troca. E você não sabe o que vai sair. Exato. Justamente por ser uma troca, a gente vai criando isso junto. Então vai podendo buscar relacionar os conhecimentos. Então é sempre uma experiência. Foi muito bem recebido por todas que vocês. legal. As garotas são sensacionais. Acompanhem o podcast. Ah, É muito boa, a energia é excelente. Para que você que vem aí de fora, você fala, não, uma energia leve. Aqui, quando você tá aqui, é uma energia lá em cima. Uma energia leve, uma energia bem acolhedora. Muito Obrigada. bom. É Muito gostoso obrigado. receber Que esses bom. feedbacks. Quero voltar mais É vezes. isso aí, Quero sim, vem quero sim. fazer a trilogia, o quarto, Bora. o quinto, o sexto. Bora, tem assunto pra isso. Tem muito assunto. Nas redes sociais podem me achar no... A que eu sou mais ativo é no Instagram. Tá. Então, Sim. Artus Correia. Sim. Se quiserem saber de corrida, tem também lá Amigos Runners. Isso, É boa isso, dica. Meia Já. azul. E de Meia Azul. É um projeto social de corrida, eu sou um dos Ótima diretores. dica. Que legal. Tem a Escola da Alma também, que é Tá. onde vocês vão ver, onde eu faço palestras, dou curso, sou Ai, professor. Então, bacana, estou sempre hein? ativo por ali também. Então, Ótimo. essas são as três que eu tô mais ativos Muito ali. bom. Ai, que bom. É Vou isso. seguir A todas. gente vai colocar tudo na Isso, descrição do isso, episódio, isso, para as pessoas te vídeo, acharem vai ter também. caixinha aqui Pessoas lá. também. Tá bem? Pode Muito bom. deixar. Meninas, mais uma gravação com vocês. Beijo, Muito obrigada. gente. Sempre um prazer. Sim. Eu não sei fazer isso. Eu mas faço, eu sei. gosto desse. É, sempre um prazer. É isso. Eu pensava que era dinheiro, mas aí me falaram que não coração. era dinheiro. Coração, Coração. Arthur, coração. Pensei que era... Foi muito bom Obrigada. também estar com Obrigada, vocês. Obrigada. meninas. Obrigada. Obrigada, um beijo para todos. Me seguem ali no Instagram, Ivete_M Oficial. Isso aí, eu, Marília, Glenda, oficial. Me sigam lá. E, 1000 lógico, seguidores. e calma, eu tenho um convite Ai, gigante para fazer para Hoje eu vocês. esqueci. Que é o nosso desafio das redes sociais aí, dos nossos canais todos. Então, 1000 em cada rede social, vai ter pagação de mico. Cada 1000. Mico, sei lá. já falei que já tem já tem aí vários micos na sequência. Programados. Cada convidado que vem aqui Dá inventa ideia, um mico. é. A cada convidado inventa um mico. Não, A gente o fala, Arthur pelo vai amor de pensar Deus. porque Não, o deixa. mico dele buga a minha. Mas a cada 1000, vocês se inscrevendo e acompanhando a gente, curtindo, com certeza, vocês vão escolher também o mico e quem vai pagar, se todo mundo paga, mas é uma forma também de trazer vocês para mais pertinho da gente, participar com a gente. Isso Sim. mesmo. Tá bom? Obrigada. E eu, as minhas redes sociais individual é sorria_Maria. Lá, cada mergulho é um flash. Eu posto muitas coisas, vídeos motivacionais, coisas do meu dia a dia para vocês se divertirem. Coloco tudo. Aqui também vai ter um QR Code para que, se você estiver curtindo o nosso podcast, compartilhe com os amigos, marca a gente, siga e se inscreva em todos os nossos canais, as nossas redes. A gente precisa desse apoio. Então, lê o QR Code, lá vai ter Spotify, Facebook, YouTube, tudo que a gente tem TikTok, vai estar lá. Instagram. E é isso. Hoje é terça-feira, que vocês tenham uma semana iluminada, Incrível. próspera. Que fiquem com Deus, se cuidem. Até terça que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Já queria fazer Sim, cara de nojo. Eu sempre coloco texto, mas nunca consigo. Vocês já repararam, né?